Everybody's matty black, got that booze of black to match. And riding on the horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been aboard the Porsche. Now can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, leaning in my bladder, cheated on my baby. You can go and ask her. My life it is a movie, but riding the booties, cowboy hat and Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride. Fala galera, e aí, como é que tá? Tudo bem? Eu sou o Fábio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mix 3.0. Então, dá um play aí! Take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. A história da tecnologia da semana é sobre a rede social mais querida pelos brasileiros, que deixou muito legado, várias lembranças e muita saudade. É claro que eu tô falando do Orkut, um projeto pequenininho que conquistou o país e virou sinônimo de internet por vários anos aqui. Nós vamos contar a origem, o auge, a queda e relembrar muita coisa. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal. Se você não é um inscrito, dá joinha no vídeo porque ó, a pesquisa tá bem legal e também toca no sininho porque aí toda vez que eu mandar um vídeo você recebe a notificação, beleza? Então vamos lá para a história do Orkut. A história não podia começar de outro jeito senão com Orkut Buykokten. Ele nasceu na Turquia em 1975, chegou a morar na Alemanha quando criança e começou a programar em Basic ainda jovem. Ele se formou como engenheiro na sua terra natal e conquistou um PhD em ciência da computação em Stanford. Lá já dava pra ver que a paixão dele era redes sociais. A primeira nasceu em 2001, a Club Nexus, e era para estudantes. Eles podiam trocar convites, conversar, vender, comprar coisas, postar conteúdos, tá meio familiar, né? Foram 2.000 usuários cadastrados. Nessa época, redes sociais estavam engatinhando e pioneiros tipo o MySpace e o Friendster nem existiam ainda. Aí o Orkut criou uma segunda rede social, a InCircle. Ela também seria usada em Stanford e se baseava em discussões e interesses em comum. O Orkut funda então uma empresa para administrar todos esses projetos, a Affinity Engines. Ele só sai de lá em 2002, quando recebe duas propostas de trabalho. A Microsoft para trabalhar na divisão mobile e a Google. A segunda tinha aquela cara de startup, o campus ficava perto de Stanford e ele topou. Lá ele começou como desenvolvedor front-end em projetos internos. Só que aos poucos ele começou a planejar sua terceira rede social usando um programinha bem interessante da Google, o dos 20%. Essa filosofia diz que você pode usar 20% do seu expediente para trabalhar em um projeto paralelo que o funcionário quisesse, mas que tivesse alguma relação com a Google. Assim nasceu o Google Maps, o AdSense, o Gmail e o Orkut. O CEO da época, Eric Schmidt, e a Marissa Mayer, que depois foi para o Yahoo e era diretora de produtos na época, ajudou o Orkut na concepção do site, incluindo a escolha do nome. Aí os 20% vira mais tempo, a equipe passa a ajudar na busca por bugs e o projeto fica pronto em 24 de janeiro de 2004. O Orkut tinha tons de azul e roxo, uma página relativamente leve e só o que o seu criador considerava o essencial. Você podia adicionar amigos e enviar recados pessoais em forma de scraps no mural, depoimentos que eram como se fossem homenagens, dizer que era fã de alguém e classificar os seus amigos em cool, sexy e confiável. Cada pessoa ainda tinha uma descrição, que era o quem sou eu. Ah, e tinha também aquele pensamento reflexivo, meio brega, lembra? A sorte do dia. Quem queria um novo amor podia usar a crush list e ver se dava um match. Anos antes do tal do Tinder. No começo você só podia entrar na rede social por convite e colocar apenas 12 fotos no álbum. Aliás, logo no começo a rede foi reescrita quase do zero para migrar de ferramentas e plataformas, e esse processo, que demorou praticamente um ano, fez vários usuários dos Estados Unidos largarem o site pela instabilidade. A página Bad Server No Done It For You virou um clássico daquela época. O aviso de beta nunca saía da página inicial e foi aí que o público internacional ficou maior do que o público local.
No segundo semestre de 2004, o Brasil já tinha 700 mil cadastrados lá, o que era 51% do público. Mas os domínios do Orkut aqui e na Índia, que é o segundo país, só vieram em 2005. Nunca antes na história do nosso país um serviço online foi tão popular. Se hoje muita gente não curte Facebook, não sabe o que é o Twitter, na época todo mundo com acesso à internet precisava ter um Orkut. É meio inexplicável como e por que ele bombou tanto, mas bombou. Muito famoso, até adicionava todo mundo, e como o limite de amizades era bem baixo, tinha que criar perfis 2 e 3 para gerenciar a galera. O Léo Jaime era uma dessas celebridades que bombavam por lá. E claro que você deve lembrar, pelo menos, do refrão dessa música. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Eu vou te bloquear no MSN. Não me mande mais scraps nem e-mail, PowerPoint. Ele também virou tema de reportagens de TV e quase sempre os jornalistas não faziam muito bem ideia do que estavam falando. E você sabe o que é Orkut? Eu não sei. Tô parecendo com iogurte, um refrigerante novo. É a nova mania na internet, um site em que só entram amigos. Depois de convidado, o novo integrante preenche um perfil com dados pessoais e preferências pouco convencionais. Você gosta de bichos de estimação? O professor Weber, por exemplo, respondeu que lugar de bicho é no zoológico. Quantos amigos você tem na internet? E quantos você tem na vida real? Faça as contas. Quantos amigos você fez nos últimos 3 meses? 81. 52. 450. Calma, gente. Eles não fazem parte do seleto grupo de ricos e famosos. Foram contaminados por uma praga que surgiu na internet, o Orkut. Em 2006, a Affinity Engines, lá do comecinho da história, acusa o Orkut de roubar o código dos seus produtos antigos que não eram mais dele. Ele nega, a Google diz que não detectou crimes e o processo terminou com um acordo. Em 2007 vem o primeiro grande redesign. As cores ficaram mais suaves, as bordas ganharam curvas e a cara era um pouquinho mais profissional. E o Orkut em pessoa veio para o Brasil para uma série de eventos. Ele participou de palestras em universidades, conversou com estudantes e visitou pontos turísticos que têm fotos sensacionais. Já em 2008, o Orkut, a pessoa, sai da equipe do Orkut, o produto, e vira Product Manager da Google e passa a trabalhar em outros projetos da empresa. É nesse ano que o Orkut ganha os temas personalizados e o chat. Mas a grande novidade é mesmo a transferência do comando da rede social para o escritório da Google Brasil, em Belo Horizonte, uma parceria com a Índia, mas com o poder de decisão maior para os brasileiros. Aí, em outubro de 2009, com direito a uma coletiva de imprensa, a Google apresenta o novo Orkut. Fora o layout renovado, que ganhou feed com atualizações de amigos, uma navegação que era bem mais rápida, facilidade em postar fotos e personalização na bio. Até videochat ele ganhou. No começo, acessar o novo Orkut pedia novamente um convite, e teve muito malandro por aí mandando vírus com esse tema ou vendendo convites no Mercado Livre. E várias novidades que foram incorporadas na interface não agradaram todo mundo. Tipo, quando ele passou a dedurar quem tinha dado aquela stalkeada básica no seu perfil, por exemplo, dava para desativar, muita gente não sabia. Em 2008 nasceu o Buddy Poke, os avatares em 3D com a sua aparência para interagir com os outros. Muita gente tímida deu aquela primeira paqueradinha virtual com esses bonequinhos aí. E em 2009 foi a vez do jogo Colheita Feliz virar uma febre entre pessoas de todas as idades. E o Orkut ainda ganhou um app para Android e iOS. No auge, o Orkut chegou a ter um total de 300 milhões de pessoas cadastradas e foi o terceiro site mais acessado do país. A terceira grande mudança veio em 2011, com um novo logotipo e uma leve mudança visual. Mas o auge do Orkut já tinha passado e em agosto de 2011, segundo o Ibope Nielsen, o Facebook virou a maior rede social do Brasil depois de 7 anos de hegemonia. Eu lembro bem que fui eu que escrevi a notícia com muita dor no coração. Os motivos eram vários. O Orkut estava meio abandonado em desenvolvimento e investimentos, o Facebook cresceu em divulgação e rolava até um preconceito por causa da inclusão digital e a criação do termo orkutização para falar de tudo que ficou popular demais. A partir daí foi só ladeira abaixo. O Orkut virou um lar de spam, as comunidades eram invadidas por vírus ou jogos do tipo beija ou passa e muitos crimes eram cometidos por lá, de racismo até pedofilia. Em 2006, o Orkut ficou pertinho de ser proibido no país pela justiça, mas nada aconteceu.
Mas falando de coisa boa, não dá pra negar que a maior parte do Orkut eram as comunidades. A gente teve várias consagradas, como a maior do mundo, que era Eu Odeio Acordar Cedo, ou a Discografias, maior central de pirataria da internet brasileira. As comunidades de time de futebol e cartola bombavam, e eu não posso deixar de citar aqui também a Futebol Alternativo, que era a minha favorita. A URL dela no Orkut chegou a virar patrocínio na manga da camisa de um time da Paraíba que a gente ajudou a salvar. Tem ainda a clássica Tiger Robocop, Anão Vestido de Palhaço Mata 8, Lindomar o Sub-Zero Brasileiro, Eu Abro a Geladeira Pra Pensar, a bizarra Profiles de Gente Morta, Lenin de 3, Eu Sempre Escolhia o Zangief, todas as variações com lasers, Não Fui Eu, Foi Meu Eu Lírico, e todas elas geravam pérolas incríveis. Infelizmente, algumas não foram eternizadas em prints. Claro que não dá pra citar tudo aqui, então deixa nos seus comentários quais eram as suas comunidades favoritas. E várias pessoas famosas hoje na internet começaram por lá. O Cid do Não Salvo, antes de montar o blog, era dono de várias comunidades de sucesso. E como esquecer de pessoas como a Catilce, uma ilustre desconhecida que do dia pra noite teve o scrapbook transformado em chat nacional, porque subiu ao palco num show do U2 e deu um beijaço no Bonovox. Aliás, o site nunca foi exemplo de segurança. Várias invasões aconteceram ao longo dos anos e ele também foi palco de malwares, como o das fotos da festa que ficaram ótimas e o clique aqui para baixar o Orkut Ouro. E tinha também o vírus do ursinho cinza, que a lenda dizia ser espalhado pelo site e que deveria ser deletado o mais rápido possível. Na verdade, essa era uma ferramenta para usar aplicativos em Java no Windows. O fim do Orkut foi lento e doloroso. O Google Plus foi lançado em 2011 e, apesar de sempre ter sido deserto, ganhou prioridade na empresa. Em 2013, o Serasa Experian mostrou que o Orkut perdeu 95% do público brasileiro. Ele tentou apostar em lives, parcerias com artistas, mas não deu. E em 30 de junho de 2014, a Google anunciou que o fim aconteceria 3 meses depois. O Orkut vai sair do ar no próximo dia 30 de setembro. A notícia já foi confirmada pela Google. A criação de novos perfis já não é mais permitida e o desligamento completo deve ser concluído daqui 3 meses. A rede social foi encerrada com 5 milhões de usuários ativos. Não era mais possível criar perfis, postar ou receber scraps e depoimentos. Um arquivo com as comunidades ficou disponível para conferência, mas também saiu do ar. Além disso, deu para fazer o backup de fotos e outros conteúdos da conta até setembro de 2016. O Orkut Pessoa não desistiu depois de ver o seu projeto morrer. Ele criou outra rede social, a Hello, que inclusive herdou o domínio do site anterior e tem como objetivo conectar pessoas por amizades profundas, não aquelas só por gosto igual ou sair adicionando todo mundo. Lógico que ela não conquistou a popularidade do Orkut, mas não para de lançar novos recursos. Tem ainda a Orkuti, com i no final, que tentou reviver a proposta do velho site e até se deu bem por um tempo, mas não prosperou. A rede social russa VK, que é muito parecida em interface e funcionamento, até recebeu alguns saudosistas, mas virou algo de nicho. E essa é a história do Orkut, a rede social que era brasileira de coração e que muita gente ainda não superou. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço contado aqui no canal, é só deixar a sua sugestão aqui nos comentários. Eu vou pedir de novo para você se inscrever no canal, dar um joinha e tocar no sininho. As referências que eu usei na pesquisa estão todas lá no artigo no Tecmundo. E olha, esse aqui é um resumo, então o que eu não citei, ajuda aí, contribui nos comentários. Até a próxima!